Olá, eu sou Marcos Gomes. E eu sou Joelson Moaves. Nós estamos dando início a mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? O programa Quem Sou Eu na Bíblia é um programa onde nós vamos trazer informações dos mais diversos personagens. Vamos trazer curiosidades, informações que talvez você ainda não ouviu. Vamos fazer aplicações e tirarmos o maior número de lições sobre os mais diversos personagens, né, Pastor Marcos? É isso mesmo, Pastor Moaves. E você também que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar também o seu like, que é muito importante. Deixe seu comentário e também coloque ali no comentário aquele seu personagem preferido. Quem sabe a gente também faça um programa sobre ele. Diga também pra gente qual foi a parte que mais te tocou e as lições que você aprendeu. Isso também vai ser legal para os nossos comentários. No programa de hoje, nós vamos trazer um daqueles personagens, Pastor Marcos. Sabe aqueles personagens que você encontra de Gênesis a Apocalipse? Ele é mencionado na história do povo de Deus. Até o povo de Deus teve uma influência com o seu nome. Pastor Moaves, esse nosso personagem de hoje seria um daqueles casos da Bíblia cuja situação de seu nascimento se deu por um milagre devido à esterilidade? Isso, nós estamos falando de um dos bebês que foi um milagre de Deus. Sua mãe não podia ter filhos. Ele também é um dos poucos gêmeos da Bíblia, pastor. Opa, já está aí chegando ao próximo de quem será o Quem Sou Eu da Bíblia de hoje? Pastor Moaves, na história do nascimento desse nosso personagem, há algo totalmente fora dos padrões, visto que na gestação, esse nosso personagem com o seu irmão ainda na barriguinha da mãe, a mãe faz um relato de que eles estavam lutando dentro do ventre dela. É verdade isso? Isso. O nosso personagem de hoje, nós vamos estar falando, é sobre Jacó. Aquele personagem especial ao qual Deus escolheu para multiplicar a semente dos descendentes de Abraão. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 25. E a partir do versículo 22 nos diz assim: E os filhos lutavam dentro dela. E então disse assim: É porque sou eu assim? Foi-se e perguntou ao Senhor. E o Senhor então lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Pastor Moaves, observando a história desses bebês, na sua formação, na sua juventude, e a forma do desenvolvimento deles se deu de uma maneira bastante diferente, já que nessa cultura aqui, a tendência dos rapazes sempre estava voltado a seguir o estilo do pai. O foco dos rapazes sempre era nas habilidades paternas. Já neste caso, Esaú se torna perito em armas, perito na caça. Já Jacó não, Jacó ele ficou mais doméstico, aprendeu mais as coisas ao redor da casa, inclusive se tornou um excelente cozinheiro. Isso é tão verdade isso, meus irmãos, que a Bíblia vai registrar que certa vez Esaú voltava da caça, mas acabou não pegando nada, e estava cansado e com fome, e Jacó estava cozinhando. Jacó tinha feito um prato especial daquela época, que era lentilhas, e a Bíblia então vai registrar aquele momento em que Esaú, que era o mais velho, vai agora rejeitar a sua primogenitura e vai se cumprir as palavras de Deus, de que o maior serviria o menor. E mais tarde ele vai dizer: de que me vale essa primogenitura se eu morrer de fome aqui agora? E aí Jacó se aproveitando, né, pastor Marcos? Ele já aproveitou aquele jeitinho inteligente e ele fez uma proposta indecente, digamos assim, né? Sim, olha para você ver a diferença de valores, ou seja, de consideração de valores entre um e outro. Nesse caso, pastor Moaves, Esaú está pensando somente
no momento. E Jacó, usando da sua inteligência, fazendo cálculos para o amanhã, ele enxergou no futuro. Enquanto Esaú despreza a sua primogenitura, Jacó, ele faz o investimento na mesma, e usando a sua esperteza, a sua agilidade de negociar, a sua capacidade de gerir as coisas, ele então faz a proposta indecente. Olha, já que você não se importa com a sua primogenitura, me vende em troca do meu guisado, do meu prato de lentilhas. E Esaú, sem avaliar os valores, né? Não se trata de preço, mas de valores, ele negocia algo que não poderia ter sido negociado. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi rejeitado por Deus porque ele menosprezou o dom da primogenitura que Deus deu a ele. Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar, mas ele nasceu primeiro. E esta bênção da primogenitura, ele fez pouco caso, como você bem disse. Versículo 34, no finalzinho do versículo, a Bíblia diz assim, ó: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Pastor Moabs, isso aqui, desprezar um direito legado por Deus, é algo que nós precisamos ter muito cuidado concernente a isso. Nunca trocar o permanente pelo temporário. Isso, a Bíblia diz que dentre o povo era costume do mais velho receber uma herança em dobro. Por que ele recebia herança em dobro, pastor Marcos? Porque ele iria cuidar da família, dos pais na velhice, e ele tinha esta honra de cuidar dos seus pais, e para tal, ele receberia, além da herança em dobro, uma bênção do pai. A bênção da primogenitura, ela está registrada, ou seja, a oração que impetra essa bênção da primogenitura está registrada no capítulo 27 de Gênesis, a partir do versículo 28. E a oração que o pai fazia ao entregar a bênção era assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Todas essas bênçãos Esaú desprezou. Nós aprendemos grandes lições aqui com o personagem Jacó, mas uma delas também é que ele acabou sendo influenciado pela sua mãe a enganar o seu pai para receber a herança no lugar de seu irmão. Mas nós precisamos lembrar, você não pode esquecer, que Esaú já tinha rejeitado a primogenitura e Jacó já tinha se aproveitado. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar dessa história, mas tem algo muito interessante que acontece aqui, pastor Marcos, que eu gostaria de falar aqui para os irmãos, é que quando Jacó vai se apresentar para o seu pai Isaac para receber a bênção no lugar do seu irmão, o seu pai reconhece, a voz está diferente. O cheiro não parece ser o cheiro de Esaú, mas a sua mãe, que tinha colocado pele de animal e tinha passado nele aí o sangue do animal para que ele cheirasse um pouco mais silvestre, manda ele se aproximar e ele então diz: a voz é de Jacó, mas a pele e o cheiro agora eu posso ver que é de Esaú. E sabe o que me chama a atenção, pastor Marcos? Isaac olha para ele e diz: que tão rápido você conseguiu este guisado, meu filho. Jacó ainda não tinha experiência com Deus. Ele somente conhecia Deus como o Deus de seu avô e o Deus de seu pai. Em toda a história da Bíblia, Deus nunca aprovou as coisas que fossem desenvolvidas por meio do engano. O engano sempre foi o problema ou o mal que gera o pecado. Desde o início de Gênesis, nós vamos ver que o engano, ele entra no mundo através do próprio diabo. E nesse caso aqui, existe uma voz de engano, uma voz de mentira para confundir a Isaac
na intenção, no intuito de alcançar uma promessa e uma bênção que Deus já tinha garantido. Logo, ele está agora fazendo uso de um meio termo, de um atalho, nada aprovável por Deus. E é bem verdade isso, pastor Marcos, que por causa da sua ação, ele teve que fugir, teve que deixar a família e ir para uma terra distante e provavelmente nunca mais viu sua mãe, porque sua mãe vem a falecer enquanto ele está nesse período longo, e é a própria mãe que o ajudou a fazer esse trama e acabou tendo que preparar as malas e enviar o seu filho para uma terra distante. Logo nós podemos ver aqui que a sentença de todo pecado, ela vem, ela surge. Já parou para pensar? A mãe que corrobora com o engano, que investe no engano, a partir daquele dia nunca mais vê o seu próprio filho por conta de uma ação que ela mesma projetou, programou? Bem, não vale a pena alcançar as coisas por meio da ilegalidade. Deus tem uma bênção para a nossa vida e tudo que Ele nos prometeu, Ele vai direcionar a nossa vida para vivermos o cumprimento das mesmas. E aí então, Jacó parte para a terra de Padã Arã. E aí está registrado no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 3. E então Isaac vai ter que enviar o seu filho e ele dá uma bênção para ele. E diz assim: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em heranças possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim enviou Isaque a Jacó, a qual se foi a Padã Arã, a Labão, o filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E nesta viagem, pastor Marcos, algo maravilhoso aconteceu, que todos nós conhecemos, mas que tem alguns detalhes importantes, que vai até mesmo mudar a vida de Jacó, da sua maneira como ele era até aqui, para o resto de sua vida. Quando partiu Jacó de Berseba, seguiu para Arã, e tendo chegado ali a certo lugar, onde ele pernoitou, algo extraordinário acontece. Logo ao pôr do sol, ele se prepara para passar a noite, para dormir, coloca uma pedra num lugar para servir de travesseiro para ele, e naquela ocasião os céus se abrem e ele tem uma visão transcendental nos seus sonhos. Ele contempla uma escadaria que conectava céus e terra, onde ele poderia contemplar a movimentação dos anjos de Deus. Aquele lugar foi um marco, onde ele começa a ter experiências com Deus. A partir dali a sua vida vai passar a ter um processo de transformação. E esse processo de transformação vai lhe custar algumas coisas maravilhosas que veremos a seguir. Isso, mas tem algo que é interessante, que esta visão que ele tem durante a noite tem sido a inspiração por muitos hinos ao longo dos anos. E algo que é interessante, que me chama a atenção, pastor Marcos, é que os anjos que estavam nessa escada, eles não desciam e subiam, mas eles subiam e desciam. Explica isso pra gente, pastor Moabes. Olha só, aqui a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor e ele vai nos defender. O anjo da guarda que nós conhecemos, este anjo está próximo de nós. Deus estava dando uma visão para ele: olha, você está numa jornada muito longa, mas os meus anjos estão acampando ao seu redor e eles sobem com o seu pedido, com a sua necessidade, e eles vêm trazendo uma bênção especial para você. E aí, quando Jacó acorda, pastor Marcos, ele tem uma exclamação muito linda. Perfeito, pastor Moabes. É fantástico tudo o que acontece nessa ocasião. Veja o que diz o texto no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 13. Perto dele estava o Senhor. Ele contempla na visão, no topo da escada, o trono, a glória de Deus. Ele contempla o Senhor. E o Senhor, Deus disse a ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai,
Deus de Isaac: a terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como pó da terra, reafirmando promessas que Deus havia feito com os seus ancestrais. Agora, quando ele acorda, que ele vai dar aquela exclamação que o pastor Moabs acabou de comentar, maravilhosa: certamente este lugar é maravilhoso, este é um lugar tremendo, temível, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ele nomeia aquele lugar como Betel. Isso, a Bíblia diz que até então aquele local se chamava Luz, e ele então dá o nome daquele lugar agora de Betel. Sabe o que é interessante? Quando a luz de Deus se reflete na nossa vida, nós temos um conhecimento, uma revelação maior de quem Deus é. Como nós falamos, até então Jacó só conhecia Deus como Deus de seu pai Abraão, de seu pai Isaac, dos seus avós, da sua família, mas agora Deus estava dando para ele uma intimidade. Dali em diante ele começa a fazer uma promessa para Deus e ele diz: Senhor, se tu fores comigo, eu darei o dízimo de tudo que eu receber. Senhor, me leva e me traga em paz. Nesse momento em que as coisas estão caminhando, Deus também está projetando um caminho de retorno. Logo que ele está com a bênção da primogenitura, seu pai abençoa a sua viagem e a vida dele começa a ter a mudança. Ele começa a se conectar com Deus, a ouvir Deus se apresentando a ele. E ele agora pode dizer: o meu Deus, o Deus dos meus pais. Deus está programando a vida dele para que ele possa resolver pendências, porque quando ele sai com todas as bênçãos de casa, alguma coisa ficou para trás. O irmão dele ficou com ódio mortal, tinha feito um juramento de que o mataria. Lembre-se, não é porque as coisas estão dando certo ou porque tudo está caminhando favorável no presente momento, é que as coisas que nós deixamos pendentes para trás não deverão ser atendidas. Existem coisas que nós precisamos corrigir. E a história de vitória e de bênção na vida de Jacó vai levá-lo a este ponto. Não é verdade, pastor Moabs? Isso, a gente precisa aprender a caminhar com Deus. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de fases. E tem um certo momento que nós precisamos nos direcionar e seguir o Senhor naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Os projetos e os planos de Deus na vida de Jacó começam a desapontar logo que ele chega na terra de Padã Arã. A Bíblia diz que ele já tem um encontro com pastores de ovelha que estão trazendo seus rebanhos para tomar água no poço, e ele tem uma visão, pastor. O que ele vê que chama a atenção dele ali naquele poço aonde ele estava com sede e vai pedir água para aqueles pastores, pastor? O que ele viu foi exatamente o que brilhou fez com que seus olhos brilhassem. Ele viu aquela que seria a sua esposa no futuro. Ficou completamente encantado por aquela moça. Ele ficou encantado quando ele vê Raquel. Se apaixonou por ela e estava disposto a dar todo o seu tempo, a sua dedicação e o seu trabalho para que pudesse se casar com ela. Mas a história vai ser um pouco diferente do que ele tinha planejado. Verdade, pastor Marcos. Nós vemos que Deus estava preparando tudo. Quando ele chega na casa do seu tio, as suas primas o levam, o apresentam, ele é recebido com muita alegria. O seu tio dá um banquete e logo de início ele já mostra que ele estava interessado em trabalhar com eles. E ele diz então para o seu tio: tio, eu trabalharei para que o Senhor venha me dar a sua filha como esposa. E então eles assinam um contrato, fazem um acordo, e ele trabalha 7 anos para poder se casar com a mulher que ele tanto amava, pastor Marcos. Mas todos nós já ouvimos falar da história. Acontece algo tremendo. No dia das núpcias ele acaba sendo enganado. Mas tem uma curiosidade, pastor Marcos. Muitas pessoas
pensam que Jacó trabalhou 7 anos para receber Raquel, foi enganado, casou-se com Lia, e muitos pensam que ele trabalhou 7 anos de novo para poder casar-se com Raquel. Foi isso que aconteceu, pastor Marcos? É aí que está a parte interessante. Ele trabalha os primeiros 7 anos para se casar com Raquel. Quando ele é enganado, ao amanhecer depois das núpcias, e ele percebe que quem estava com ele ao seu lado era Lia, ele agora vai reclamar com seu sogro: olha, eu trabalhei 7 anos pela sua filha e agora eu estou casado com outra, não é o que eu esperava. Então o seu sogro lhe apresenta a cultura do local, da época, dizendo que a mais velha deveria se casar primeiro, mas deu para ele também a oportunidade, o direito de se casar com a quem ele desejava. Trabalhe para mim mais 7 anos. Só que o que acontece é assim: ele cumpre-se o período das núpcias, 7 dias em que ele fica com a sua esposa, Lia, e logo na sequência ele já se casa com a sua escolhida, com a sua preferida. Ele se casa com Raquel. E aí sim, depois já de casado, ele vai trabalhar os próximos 7 anos para cumprir o contrato. Isso, meus irmãos, isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 25, nos diz assim: aconteceu que pela manhã, ao ver que era Leia ou Lia, dependendo da tradução, pelo que então foi conversar com Labão e disse: por que fizeste isso? Não tenho eu servido você por 7 anos por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Então disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Quero mais uma vez ressaltar aqui: ele não teve que trabalhar 14 anos para depois se casar com Raquel. Ele se casou com Raquel e depois ele pagou os mais 7 anos por ela devido ao contrato. Então algumas vezes nós aprendemos ou já ouvimos que ele ficou esperando 14 anos. Não, ele teve que pagar, mas antes ele já estava vivendo com a sua amada, estava já gerando filhos com ela, e isso foi algo extraordinário que aconteceu na vida desse moço. Ele começou a formar, a constituir o que mais tarde seria as 12 tribos de Israel. Isso. A Bíblia diz no versículo 30: e então entrou também a Raquel e amou ela mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Note, a esposa que ele tanto amava ajudou ele a trabalhar estes 7 anos para servir o seu pai. Bem, meus amados, eles já estão em uma família formada. Na história, nós estamos aqui pulando alguns textos, algumas partes, mas nós vamos ver, acompanhando os versículos da Bíblia, que ele enriqueceu muito. Depois já de grandes riquezas, com já 11 filhos, Deus então vai tratar com ele. Capítulo 31, no versículo de número 3, a Bíblia disse assim, e disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Estava na hora de voltar para fazer alguns ajustes, não é verdade, pastor Moabs? Isso, nós aprendemos aqui que a bênção de Deus, ela estava sobre a vida de Jacó, e aquilo que o pastor Marcos falou da importância da bênção do pai sobre a vida do primogênito veio a calhar aqui na vida dele. Deus disse que ele teria sucesso no que ele plantasse. Deus disse que ele teria sucesso aonde ele colocasse a sua mão. Mas Deus disse: olha, de nada adianta você ter todo o sucesso na família, na sua família, marido, mulher e crianças, ter o sucesso financeiro, mas você estar com alguns problemas que você deixou para trás e que precisam resolver-se. Então Deus chama Jacó para um particular e diz: chegou o momento de você voltar e acertar aqueles pontos que você deixou
com seu irmão Esaú lá para trás. Jacó já sabia que não seria fácil o seu retorno para a casa de seus pais. O seu irmão, que ora tinha ficado para sobreviver da espada, como foi assim a oração feita por ele, por Isaac, e se tornou um homem violento, um homem de guerra, e que o ódio que ele carregava e que ele nutria dentro de si era concernente a um desejo de matar Jacó. E agora Deus fala para Jacó voltar para resolver essas pendências, para se encontrar novamente com ele. O temor dentro dele cresceu abundantemente, mas havia uma promessa de Deus quando o Senhor fala para que ele devesse voltar: eu serei contigo. Nas fases de reconciliação, nas fases de reaproximação, Deus sempre, pastor Moabs, vai estar ao nosso lado para nos auxiliar, nos encorajar e também nos livrar de todo perigo. E Jacó, pastor, por mais que ele sabia que o Senhor estaria com ele, porque o Senhor tinha prometido, algo interessante me chama a atenção na história aqui, pastor Marcos. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, voltando ao seu caráter antigo, de medo e de querer enganar e sendo enganado, a Bíblia diz que ele tenta maquiar a situação para que o seu irmão viesse estar mais calmo, e ele vai dividir a sua equipe, a sua família, suas esposas, a caravana, né, com os gados, e ele faz algo diferente, né, pastor Marcos? Ele tentou dar uma desperta naquele momento. Mais uma vez ele tenta negociar, né, enviando presentes, enviando alguma coisa e aplacasse a ira do seu irmão. Era costume para os reencontros, para encontros com pessoas importantes. Agora, quando ele está fazendo isso, ele envia uma comitiva à sua frente. Ele manda alguns dos seus ali para ir avisar o irmão dele que ele está voltando para São Moabs. Ele manda uma comitiva à frente dele. E quando essa comitiva vai e se encontra com Esaú e dá a notícia: ó, teu irmão está vindo aí. Logo, ele recebe de volta essa comitiva, que traz uma notícia não muito agradável para ele, pastor Moabs. Isso, ele fica sabendo que o seu irmão está vindo ao seu encontro com guerreiros, com muitos guerreiros, e eles estavam prontos para uma guerra. Ele imaginava que o seu irmão vinha lhe matar na frente de toda a sua família, ele seria envergonhado. E aí então ele divide, como disse o pastor Marcos, ele divide o seu grupo, o seu bando, e ele manda então alguns presentes à frente para aplacar a ira da vida do seu irmão, e ele então fica para trás, para aquele momento particular que é conhecido por muitos. Pastor Marcos, fala com nós sobre esse momento tão conhecido, onde ele fica para trás e Deus tem um encontro especial com Jacó, e aí então vai mudar a vida dele por completo. Esse momento de transição na vida de Jacó, em que ele fica para trás, tem vários aspectos. O principal deles é o momento em que ele vai se encontrar com Deus. E o porquê ele fica tão para trás assim? Pastor Moabs, antes de eu falar da essência desse ficar para trás, eu quero apresentar um motivo. Quando ele recebe a notícia que o irmão dele está vindo de encontro, ele sabe que o que está vindo de encontro com ele é algo muito perigoso, porque a cultura antiga diz que um ato de recepção de boas-vindas se dá quando é anunciado a chegada de alguém. Aquele que o anfitrião, quando ele aceita de boa vontade aqueles que estão chegando, ele se posiciona de braços abertos, coloca seus filhos à frente, em uma declaração de boas-vindas. Mas quando não é bem-vindo, ele vem ao encontro, ele vai ao encontro, e como o senhor disse, ele não vai sozinho, ele reúne 400 soldados, 400 homens de guerra para ir contra Jacó, e ele fica para trás. Jacó fica para trás porque ele está temendo e com muito medo. Ele sabe que a sentença dele de uma promessa é de morte. Ele fica para trás para se encontrar com Deus, para orar. Ele volta, ele atravessa o val de Jaboque, e ali ele se debruça em oração. E nesta oração que ele tem o verdadeiro encontro com Deus, e onde ele tira as suas máscaras, ele tira os seus disfarces, ele abre realmente o seu coração e fala quem realmente ele é. Isso, ele vai fazer a oração
aonde está registrado no capítulo 32 de Gênesis, a partir do versículo 9 e 10, ele está falando com Deus que ele está temendo o seu irmão. No versículo 11, ele diz assim, livra-me, peço-te da mão do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Ele estava com medo da sua família que ele tinha adquirido com a bênção de Deus. E então ele vai pedir e diz, Senhor, mas foi tu que me disseste para voltar, que o Senhor estaria comigo e fazia a minha descendência multiplicar-se como a areia da praia. E aí então ele vai ficar para trás para ter este momento com Deus depois desta oração. Esta oração, provavelmente, pastor Marcos, essa oração atraiu a Deus e Deus vem fazer uma aliança com Jacó naquele momento. É verdade. Uma das coisas que nós podemos notar e nós podemos aplicar isso à nossa vida, que Jacó tinha algo fantástico. Ele acreditava em bênçãos. Ele sabia que bênçãos se materializam. Quando ele sai de casa, recebe a bênção da primogenitura, ele enriquece. Agora, quando ele se encontra com esse anjo do Senhor, ele sabe que se mais uma vez ele alcançar a bênção, ele vai ser protegido. E é por isso que ele se agarra ao anjo. E a Bíblia vai dizer que ele luta com o anjo. E nesta luta, quando está amanhecendo o dia, inicia-se um diálogo. E ele então, dialogando com o anjo do Senhor lhe perguntou, como você se chama? A primeira vez que alguém pergunta para ele sobre o seu nome, ele mente. Quando Isaac pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou Esaú. Mas agora, quando o anjo do Senhor pergunta, qual é o seu nome? Então ele diz, eu sou Jacó. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o que engana, eu sou o que trapaceou, eu sou o que feriu, que deixou alguém magoado, chateado no passado. Ele abre o seu coração e diz toda a verdade. E quando, pastor Moabs, a gente se posiciona com um coração sincero e aberto diante de Deus, os resultados vêm. E quais são esses resultados? Deus diz para ele, porque você foi corajoso, porque você abriu o seu coração, você lutou com Deus e consigo mesmo, eu vou mudar a sua sorte. Não se chamarás mais Jacó, mas de hoje em diante se chamarás Israel. Por quê? Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Na Bíblia, todas as vezes que nós vemos uma mudança de nome, Deus está dizendo que é um símbolo de uma mudança de identidade. Sabe, a Bíblia diz, o que foi velho ficou para trás, tudo se fez novo. Estava acontecendo na vida de Jacó, aquele texto que diz, o maior servirá ao menor. Sabe, aquela primeira natureza antiga serviria agora a nova natureza que Deus tinha para com Jacó. Assim como Deus quer fazer uma aliança conosco e deixar para nós tudo aquilo que talvez tenha marcado a nossa vida e as pessoas olham e te conhecem desta maneira. Sabe, pastor Marcos, quando Jacó sai do val de Jaboque, depois de ter um encontro com Deus, ele agora não é mais simplesmente Jacó, o enganador, o suplantador, mas agora ele é um novo Israel, alguém que teve um encontro com Deus, e as pessoas olham para ele, até mesmo a sua família, e eles dizem assim, mas parece com Jacó, mas o andar dele não é mais o mesmo. É impressionante isso. Esses são os resultados de sermos transparentes diante de Deus, falarmos toda a verdade. As mudanças acontecem. Somos marcados por grandes mudanças e todos os que olharem para nós vão ver algo diferente, porque a presença de Deus na nossa vida traz essas mudanças. Não é nada artificial, não. É algo sobrenatural, é marcante, é impactante. E isso será notado todas as vezes que você agir com sinceridade, falar toda a verdade em suas orações, abrir o seu coração, contar todas as suas dificuldades, os seus temores. Deus vai entrar com providências marcantes e vai mudar a sua vida diante dos olhos de
todos. Não é verdade, pastor Moab? Sim, isso é uma grande verdade. Nós aprendemos aqui hoje com o nosso personagem Jacó. Independe do nosso passado, a nossa história de vida, a nossa maneira de agir diante das situações e tudo que se apresentou, se nós abrir o nosso coração e sermos sinceros com Deus, Ele é poderoso para mudar até mesmo o nosso nome, para mudar a nossa forma de ser. E a bênção de Deus, ela é tão poderosa que o resto da história do povo de Israel ficou sendo conhecida como o povo que tem um Deus de Abraão, um Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Conhecido o Deus dele como o Deus daquelas pessoas que ele fez aliança. Maravilha, pastor Moab. E nós já estamos seguindo para o encerramento desse programa, mas antes nós queremos aqui contar o desfecho desse reencontro. Capítulo de número 33 marca o encontro de Esaú e Jacó. Aquele que vinha agora armado e preparado para uma grande chacina, muitas mortes, quando ele vê o seu irmão andando diferente, com um brilho diferente no seu rosto, que não é um Jacó que se posiciona em busca de direitos, de razão, mas antes que se curva, que adora a Deus, e se apresenta como servo diante do seu irmão. Então ele abre mão das suas armas, dá ordem ao seu exército para que fique parado, e ele corre em direção ao seu irmão, mas ele não corre para brigar. A partir do versículo 4 nós vamos ver: então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Eles choraram juntos, se perdoaram, tornaram-se amigos, e a história agora é uma história crescente de muitas bênçãos na vida de ambos. É assim que nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Os acertos, os consertos são planos de Deus para vivermos uma vida abençoada, próspera, feliz e livre de toda e qualquer ameaça. E é tão lindo esse reencontro que a bênção de Deus que estava sobre a vida de Jacó agora se manifestou, quebrando a ira do seu irmão, que vinha vindo com esses guerreiros. Isso é o que acontece conosco. Quando nós nos alinhamos com Deus, estamos em aliança com Deus, a bênção dele sobre a nossa vida passa para a vida daqueles que estão próximos a nós, e todos somos abençoados. Aqueles irmãos que desde novinho tinham problemas de intrigas, agora eles fizeram as pazes, e Esaú fez questão de dar um banquete para toda aquela família, e ele então conhece os seus sobrinhos, as suas cunhadas, e é uma festa. Maravilhoso. Talvez você tenha um Esaú no seu passado, e Deus está, através desta palavra, deste programa, te orientando, te direcionando para que você também se reencontre e faça um conserto. Lembre-se que quando Deus falou para que Jacó retornasse e houvesse esse encontro, Deus havia dito para ele: eu serei contigo. Deus também será na tua vida, trazendo a reconciliação, quebrando com todos os laços e embaraços de ódio, transformando isso tudo em amor, em harmonia, confraternização, em festa. E que Deus abençoe você, sua família, toda a sua história, para um tempo de paz, de reconciliação e de bênçãos de Deus para a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso personagem de hoje, que você tenha aprendido com as lições de vida de Jacó, que ao fim acabou voltando para sua terra, de onde ele saiu intrigado com seu irmão, e agora pôde habitar na terra da promessa dos seus pais, aonde eles peregrinaram, e pôde aí criar os seus filhos no lugar da bênção de Deus sobre a vida da sua família. Estamos finalizando agora. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário
e também o seu personagem preferido. Deus abençoe a sua vida e que agora nós vamos receber uma oração. O pastor Moaves vai estar orando e nós estamos aqui muito gratos de ter você em nossa companhia. Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar neste momento orando ao Senhor, pedindo que aquele que esteve com Jacó todos os momentos da sua vida, mesmo ele não entendendo, o Senhor estava com ele, venha estar conosco. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Neste momento nós apresentamos a vida dos seus filhos que estão nos assistindo, Senhor, querendo aprender mais sobre os personagens bíblicos. Senhor, que a tua bênção que a sua bênção, Senhor, que esteve sobre a vida de Jacó, venha, Senhor, agora estar presente na vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo e que eles possam também ter um momento de experiência contigo. Assim como Jacó, podemos dizer: o Senhor está comigo e eu não sabia. Sim, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Quem Sou Eu na Bíblia. Deus abençoe. Paz.